aí, galera, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estamos aqui para dar início a mais um episódio do RenoveCast e eu quero lançar um desafio para vocês. Pega esse link, envia para o máximo de pessoas que você conseguir, porque eu tenho certeza absoluta que esse episódio vai tocar seu coração, vai edificar a sua vida. Então envia no grupo da igreja, no grupo da família e também não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. Beleza? Curta, comente também, porque isso é super importante para o YouTube entender que é um assunto relevante, algo relevante que estamos tratando aqui. Beleza? Bora lá trocar uma ideia aqui com o nosso amigo, nosso irmão Arlex. Deus abençoe Juninho, a sua vida. Pode falar de Juninho também, tá tudo então, bora certo. lá, então. Juninho. Cara, fica à vontade. Fica à vontade. Como é que você tá, cara, participando desse podcast? Bem demais. Tô muito feliz, né? A gente é amigo já de algum Sim, tempo. sim. Então, prestigiando aí o podcast. Muito feliz de estar aqui. Sua esposa não pôde estar presente. Era pra Vá estar junto aqui, mas a gente teve um pequeno contratempo, mas ela tá bem, tá tranquila. E logo vai ser ela no seu lugar, cara. Vai estar aqui. Com certeza absoluta. Juninho. Então bora lá. Cara, a gente sempre inicia a nossa conversa com uma pergunta. Pergunta que é o norte nosso. Quem é o Juninho? Porque assim, as pessoas que talvez conhecem você, te conhece do cara que está no altar tocando um violão, o cara que está liderando jovens, como você disse em off para nós, mas a gente queria saber quem que é o Arlex na essência, longe desses, entre aspas, tá, holofotes. Quem que é o Arlex? Quem que é o Juninho? Né? Conta pra gente. É difícil quando a gente fala de nós mesmos, né? Mas o Juninho é o pai, o marido, o filho, que é temente ao Senhor, que busca ser parecido com Jesus em tudo que faz. Amém. Isso é o que a gente estava falando em off também, tem intencionalidade, né? Eu tento ser intencional no meu relacionamento com o Pedro, meu filho, ser intencional com o meu relacionamento com a Vá, nas conversas, nos alinhamentos, nos meus amigos. Eu acho que o Juninho é o filho de Deus que tenta se parecer com Jesus em tudo que faz. Amém, e cara. Tenta falar como ele falava, né? Basicamente isso. Top demais. Sensacional. Tem as dificuldades, logicamente, né? Que a gente vive num eterno desafio da gente matar o nosso eu, matar a nossa carne. Mas a gente vence pela força do Espírito, né? Viver pelo Espírito. Sim. E você comentou que em off e agora aqui, viver de uma forma intencional. Então você acredita que o Senhor, ele não desperdiça nada. Ele tem propósito em tudo. Em tudo. Por exemplo, nesse bate-papo nosso aqui, o Senhor, na agenda do Senhor já estava escrito, já estava estipulado, porque ele tem um propósito com isso. Sim. Em tudo, na verdade. Em tudo. Em tudo porque as características divinas dizem isso, né? Deus é eterno no passado e no futuro. Então, isso já estava... Eu creio que tudo que a gente faz, tudo que a gente vai fazer, até os tropeços que a gente tem, as escolhas erradas que a gente tem, Deus já estava sabendo disso e já tinha uma porta preparada para que aquilo fosse algo para ensinar a gente e trazer a gente para o plano perfeito dele, né? Para o propósito perfeito dele. Sim. Você falou que churrasco na sua casa não é simplesmente um churrasco. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Deus tem colocado algumas coisas no nosso coração, nós como família, né, eu e a Vá, de um tempo pra cá a gente tem tentado ser um pouco mais intencional nas nossas conversas, nas nossas rodas de conversa. É claro que isso é um processo,
né? Processo para a gente aprender também com Jesus, o que a gente tem que fazer. Mas assim, as reuniões em casa, pós-culto ou alguma coisa do tipo, família, alguma coisa do tipo, a gente sempre tenta ser o mais intencional possível em cuidar do coração da pessoa que estiver lá, em comungar realmente, se alegrar com ela, se entristecer com ela, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E tem sido, cara, assim, transformador, tanto pro nosso pessoal, tanto também pelas pessoas que têm compartilhado isso com a gente. Você acha que a comunhão, a mesa, a interação entre os irmãos, ela molda as pessoas? Tanto aquele que conduz a conversa, quanto aquele que recebe a conversa. Sim. Você acredita que a comunhão, a unidade, a interação entre os irmãos é algo fundamental para a igreja, do seu ponto de vista? Com certeza. O corpo de Cristo ele é muito importante para isso. Porque eu acho que eu sempre costumo fazer alguns pensamentos meus assim. Eu não sei nem como explicar isso, mas eu tento sempre imaginar o porquê que Jesus não fez tal coisa e fez outras coisas. Então, sim, nesse exemplo da comunidade, nesse exemplo da comunhão, cara, Jesus não chamou uma pessoa só para ensinar ela durante 3 anos e direcionar ela para o ministério. Ele chamou 12. Uhum. E o fato dele ter chamado 12 pessoas era para realmente ensinar que todo mundo tem que aprender com todo mundo tem que se afiar, né? Ferro afiar ferro. Se afiar com todo mundo tem que comungar com todo mundo, compartilhar as tristezas, as dificuldades, um cuidando do outro. E isso é corpo de Cristo. E a gente verifica nesses 12, nessa equipe de Jesus, cada um com uma virtude diferente. Sim. É o ajuntamento dos diferentes. É a junção de uma galera que é um diferente do outro. E nessa ideia de juntar os diferentes, que o ferro afia o ferro, que sai faísca, muito. Que é normal. Sim. Mas no final de tudo nós temos ferros afiados, né? Espadas afiadas aí, prontas para a guerra. Cara, como que foi o seu processo de conversão? Essa é um outro tópico que a gente trata aqui. Você nasceu em berço cristão. Como é que foi a sua conversão? Você lembra? Ou você já nasceu num berço cristão? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Cara, desde que eu tenho memórias, eu já tenho memórias dentro da igreja, né? A gente tem testemunho da conversão dos meus pais, mas assim, na verdade, eu acredito que quando eu nasci, eles já estavam inseridos na comunidade, já eram cristãos. Então eu praticamente nasci em berço cristão. Mas eu costumo dizer que, na verdade, eu ouvi isso de uma frase, essa frase de um amigo, e eu vou tomar a liberdade de repetir ela aqui, que Deus não tem neto, né? Deus não tem neto. Deus não tem neto, Deus tem filho. Sim. Então, assim, por mais que eu tenha nascido num berço cristão, em algum momento da minha vida, eu tive que realmente tomar a decisão de optar por Cristo. Sim. Né? E aí essa conversão realmente foi há um bom tempo atrás, eu não sei te dizer de data, eu sou muito ruim de data. Mas você era criança, adolescente? Eu já estava na fase já da adolescência. Então você coloca volta de uns 12 anos, 13 anos. Que é uma idade bem decisiva, né, cara? Sim. É onde tudo tá muito aflorado. E aí foi nesse período de intensidade que você tomou essa decisão. O meu batismo foi em 2006. Eu tinha 11 para 12 anos. Foi nessa época aí que meu batismo, né, foi recorrente por causa dessa decisão. Mas como eu também já estava inserido no ministério, né, então houve a necessidade, digamos assim, de eu ser batizado e tudo mais. Mas foi nessa época. E é claro, depois tem as oscilações. As oscilações que foi assim predominantes para as experiências que a gente tem hoje, né? Sim.
Então, mesmo pós-batismo e tudo mais, eu passei por muitas situações em questão de oscilação, fui viciado em pornografia, em várias outras questões, assim, de escola, influência, né? Eu acho que hoje o jovem, como a gente está conversando, né? O jovem tem muita informação rápida, muito acesso rápido, fácil. E isso realmente acaba distraindo as pessoas do foco, que é Cristo. E assim, mesmo que na época ainda a internet estava começando ainda, né? Mas eu tive essas dificuldades. Esses percalços aí no meio da jornada, Exato. né? E então você acredita, Juninho, que, cara, são naturais as oscilações? Faz parte do processo? Faz parte. É que a gente não pode cobrar maturidade de alguém que não é maduro, né? E o processo de crescimento é realmente isso, né? Eu tenho esse exemplo comigo, né? Quando Ezequiel estava na beira do rio, Deus poderia muito bem ter pegado ele e jogado ele no meio do rio, onde as águas eram profundas. Ó, é isso que eu tenho que te ensinar, é esse lugar que eu quero de você. Toma, vai. Exato, mas não. O anjo falava para ele estender uma corda de medir. Ele andava um pouco, as águas estavam no tornozelo. Ali tinha um certo aprendizado para ele. Anda mais um pouco, a água ia subindo até se tornar. Então é um processo de crescimento. Essa é a metodologia que Deus usa para você. Eu acho que foi. todos atravessaram essa etapa por etapa, né? Esse processo, certo? Conta pra gente uma experiência aí que você teve com Cristo, na igreja ou fora, no seu quarto, não sei, alguma coisa que foi marcante para você. Cara, marcante. Uma experiência inesquecível. Cara, são muitas experiências. Que você olha e você fala assim, ó, essa aí virou a minha mente. Eu acho que o meu maior testemunho é o meu casamento, cara. Quando eu optei em casar com a Vá, a gente sentou, a gente não tinha nada, cara, nada. E aí eu lembro eu tava no último ano de faculdade. Cheguei pro meu pai, né, falei pra ele, tava com 19 anos. Meu pai, aquele negócio, né? Não, você é doido, não sei o quê, termina a faculdade primeiro e tudo mais, você não tem nada. E, pai, eu vou casar e eu lembro de ter falado isso pra ele. E o Deus que eu acredito vai me dar tudo que eu preciso. E aí ali eu fiz um propósito no meu coração. Esse propósito consistia em eu ter um tempo dedicado pro Senhor. Em um certo período, né? Às sextas-feiras eu saía de casa às 2h30, 3 horas da manhã, ia pro monte e ficava até umas 10, 11 horas da manhã do outro dia. Toda sexta-feira. Você fez isso? Fiz isso durante todo o meu noivado. Eram quantas horas? Cara... Das 2 às 10, você falou? Das 2. 8 horas. Quase 8 horas. No monte. E eu fazia isso... Você fez por quanto tempo isso? Por mais ou menos uns 8 meses, cara. 8 meses, uau. Mas ali as minhas experiências com o Senhor ali consistiu em inconscientemente aprender que eu deveria buscar o dono da bênção e não a bênção, né? Sim. E isso para mim foi determinante também nesse processo, né? Mas esse entendimento veio muito tempo depois. Entendi. Né? Mas assim, sabe aquele lance que você tá ali e fala, Senhor, eu preciso disso e tal, só que você começa a pedir, e aí chega um tempo que você já pediu tudo que precisava, e você olha no relógio, passou meia hora. E então, aí, cara? Ali eu tava com meu violão do lado, ali eu adorava o Senhor, lia a palavra, então eu passava meu tempo assim com ele. 8 horas, toda sexta-feira, das 2 às 10, por 8 meses. Por 8 meses. E aí eu lembro que nas minhas orações eu pedia 3 coisas para Deus. Eu pedia, Deus, eu preciso só que o Senhor me dê uma cama, um fogão e uma geladeira. O resto eu me viro. Falava desse jeito. Uhum. E aí, assim, pouco tempo assim desse propósito correndo, um professor
do meu primeiro período de faculdade. Ele deu aula só nesse período. Foi no primeiro ano. Depois ele se mudou, ele foi para Ribeirão, foi tomar conta de outras áreas da faculdade, então a gente perdeu o contato, mas eu lembro que ele me ligou e aí ele me ligou falando dessa forma. Tudo bem, tal, não sei o quê. Cara, eu fiquei sabendo que você vai casar e eu quero te dar um presente. O que você quer ganhar? Aliás, ele falou assim, o que você quer ganhar? Aí eu falei, professor, com todo respeito, eu acho que é mais fácil falar o que eu não tenho, que é nada. Então, o que você sentir no seu coração, eu aceito. Sim. Não, fala alguma coisa. Eu não me sinto no direito de pedir uma coisa específica. O que você tiver no seu coração. Uhum. Aí ele falou, não, beleza. Aí ele desligou o telefone, conversou com a esposa e tudo mais. Dali a pouco ele ligou de novo e falou assim, eu vou te dar um presente de R$1.800. Eu estou disponibilizando o valor de R$1.800 para você. Você escolhe o presente, eu compro para você e mando na sua casa. Aí, cara, na hora, assim, eu tava trabalhando com meu pai é pintor residencial, a gente tava na casa da cliente. E eu lembro de eu ter pedido acesso à internet pra cliente. Sim. Na hora ali comecei a entrar em alguns sites, assim. E, cara, me veio assim, eu entrei no site da Ponto Frio. E aí comecei a olhar algumas coisas assim e tal, aí vi promoção do dia, geladeira de R$2.000, promoção do dia, R$1.799. Era exatamente o valor. Exatamente o valor. Aí eu mandei o link pra ele e depois de, 5 dias estava em casa já. A geladeira. Então uma das coisas que eu tinha pedido pra Deus, sim, né? E aí alguns padrinhos também se moveram em dar algumas coisas, né? Mas nunca pedindo, né? Sempre recebendo de coração aberto. Eu sei que no dia do casamento, meu casamento foi de manhã, no dia do casamento eu lembro de eu ter chegado na casinha que a gente tava. Tava a geladeira de um lado, um pedaço de uma parte de um sofá emprestado da minha sogra, a TV que minha avó tinha me dado e alguns colchões no chão de alguns amigos de Limeira que tinham vindo prestigiar o casamento com a gente. Sim. E aí eu lembro que eu vi essas 3 coisas, a lua de mel também a gente ganhou. Falei, vamos pra lua de mel. A gente foi pra lua de mel, uma semana depois a gente voltou, minha casa estava imobiliada. Com cama, com guarda-roupa. Com tudo aquilo que... Tudo aquilo. Na verdade, com... Muito mais. Muito mais daquilo que você clamava. Muito mais do que eu pedi. Muito mais. Aí eu lembro que tinha a geladeira, né? Tinha a cama, o guarda-roupa, tinha micro-ondas, tinha muita coisa. Alguns amigos fizeram vaquinha, compraram a máquina de lavar. Então em casa lá tem cada coisinha, tem um pedacinho de alguém ali que te traz me traz a memória e com muito carinho. Você olha para aquilo, você lembra sempre dessa experiência inesquecível. Acho que o meu maior testemunho foi o meu casamento. Cara, que top. Você tá como líder de jovens lá. Na Cristo em Voz. A Igreja Cristo em Voz é o nome. Ministério Cristo em Voz. Isso, a Esperança da Vida. Pastor Alano E pastor Juliano. A gente, quando o Renove estava nascendo enquanto igreja, nós fomos fazer uma visita. E para justamente receber, né, do Senhor e também, obviamente, pegar algumas ideias, né, absorver muita coisa. E a gente absorveu bastante coisa, não sei, depois eu te conto em off, bastante coisa que nós, enquanto Ministério Renove, absorvemos da sua comunidade lá, que é uma bênção. Nós fomos lá, o pastor Alano, um pregador contundente da palavra do Senhor. Cara, conta pra gente, você tá na liderança dos jovens. Por que eu tô dando risada? Porque é realmente desafiador, sim ou não? Nossa, bastante. Você acredita que dos departamentos é o mais dificultoso, é o mais espinhoso ou não? Não, eu acho que todo departamento tem sua dificuldade. Mas assim, eu acho que o maior desafio do jovem é Hoje eles falam muito em engajamento, né? O engajamento
E eu tô aprendendo muito, assim, acho que é uma área que Deus está tratando no meu coração, que são níveis de comprometimento. Eu não posso cobrar do Danilo o nível de comprometimento que eu tenho. Porque o Danilo, ele tem a personalidade dele, ele tem a especificação dele, a experiência dele com Deus. Então ele vai se comprometer de acordo com aquilo que ele tem no coração dele. Posso ensinar ele a ser mais intenso, mas ele tem o nível de comprometimento dele. Eu acho que esse está sendo um maior desafio para mim, assim, hoje. Por pouco tempo, né? A gente tem pouca trajetória nesse sentido da liderança. A pastora Alana e a pastora Juliana estão nos auxiliando bastante, o pastor Lucas também, o Tico. Mas assim, o maior desafio assim, que a gente tem encontrado é nível de comprometimento. Porque querendo ou não, você como líder, você tem que acender o fogo, apagar o fogo, subir, descer, arrastar todo mundo. E aí você fala assim, não, agora a galera tá engajada, a galera... Sim. Fulano, então tem um aniversário pra ir. Aí você vê que não tá. Ai, cara. Eu várias vezes. Não, você sabe o que eu tô falando, cara, né? isso traz uma pequena frustração, né, cara? Fala sério. Eu tô tentando administrar isso, né? Não deixar essa frustração em si subir, porque querendo ou não, esse tipo de frustração acaba trazendo uma parada mais pessoal, né, em relação à pessoa, né? Então a gente acaba se ferindo por isso. Então eu tenho tentado não olhar para esse lado, eu tenho tentado ver com outros olhos e assim, agora tá sendo um pouco mais desafiador porque a Vá tá grávida, né? Tá vendo o segundo aí. Tá vendo o segundo herdeiro. Sim. E então é um pouco mais cauteloso, né? É um pouco mais cauteloso, ela fica um pouco mais cansada que o normal. Sim. E aí tem que administrar trabalho, casa, filho, esposa grávida, ministério. Então, mas é bom, cara. Você tem que se dividir em uns 15, mais ou menos. Várias partes. E assim, querendo ou não, como a gente cresceu, eu cresci na comunidade, então... indiretamente falando, não é só duas áreas, né? O Ministério de Louvor e os jovens. Você acaba ajudando em várias frentes da igreja, com muito amor, muito prazer, mas assim, você acaba se envolvendo em quase tudo. E você tá no louvor também. Você tá no violão lá. Você tá no violão, você tá em tudo, né, cara? Instrumento, você toca qual, Juninho? Cara, meu instrumento principal é a bateria. Principal é a bateria. E eu nunca vi você tocando bateria. Eu sempre vejo você tá no violão ou teclado. Sim. Você toca também? Toco. Violão? Violão, teclado, contrabaixo. Ou seja... a gente tá lá pra servir, né? O que tiver ali disponível e ver que dá pra cobrir buraco. E assim, nessa sua vida de louvor, de participação direta no grupo de louvor, quando que isso surgiu na sua vida? O louvor em si? Isso. Cara, a música ela surgiu na minha vida assim de uma maneira bem especial também. O meu pai, por muito tempo, ele foi um caçador de avivamento. Meu pai. Então, quase todos os moveres que aconteceram no Brasil ali nos anos 2000, ele tentava estar envolvido, né? E eu lembro que teve um evento específico que foi a conferência do Diante do Trono, Preciso de Ti, em 2003, se não me falha a memória. E meu pai foi para BH junto com uma galera lá da igreja. E eu era muito pequeno e eu lembro que meu pai chegou assim de viagem e eu lembro de ser noite, assim, eu lembro dele tirar todo mundo da cama, assim, botar a fita cassete pra rolar, porque lá eles gravavam na hora, já produzia e já liberava o produto, né? E eu lembro que ele chegou com essa fita e ele chegou também com uma foto de uma bateria, né, pra quem gosta de marcas de bateria, uma Pearl, laranja. Que se escreve Peace, ou não? Não, é Pearl, né?
A gente tem aqui o baterista também, o pastor Isso. Thiago. Tá aqui Batera, atrás. tá aqui atrás dando os... Não me deixa errar, pelo amor de Deus. Mas ele chegou com essa foto e eu lembro dele botar a mão na minha cabeça e profetizar na minha vida. A partir de hoje você vai ser um músico na casa do Senhor, você vai tocar bateria. Ixi, tá arrepiado. E, cara, assim, eu não me recordo antes desse episódio de eu ser interessado na música. Mas depois... Após o episódio... Depois, cara, eu respirava isso. Ixi. Meu pai perdeu muitos braços do sofá por causa de baquetada, muitos baldes, muitas panelas. E aí depois dessa liberação dessa palavra sobre a sua vida, aí você começou a viver, a respirar a música. Comecei a respirar. É lógico, da sua forma, do seu jeito, isso. Pequeno ainda. Pequeno. E aí você começou a fazer aula, como é que foi? Cara, Ou não fiz aula. Ah. Não fiz aula. Pra não falar que eu não fiz aula, eu fiz, tipo, papo de, sei lá, 3 meses. E eu lembro que tinha começado com teoria musical, alguma coisa do tipo, né? De leitura, Sim. né? Partitura. Mas logo abandonei, porque minha parada era prática, então... Mas assim, eu buscava conhecimento, né? Teve alguns amados aí que me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Tem um cara em específico que eu quero aproveitar e agradecer publicamente, o Danilo. Eu considero ele meu irmão mais velho, né? Um segundo pai pra mim. Ele, cara, é um excelente músico também. Uhum. É um dos melhores que eu tenho o prazer de chamar de amigo. E ele foi o cara que também me ajudou muito nessa caminhada. Então ele, na época ele tocava bateria também, ele deixava eu ficar sentadinho ali atrás, Sim. ali, então eu só observava tudo. Me ensinava algumas levadas, mas depois foi tudo na prática. Entendi. A gente tem lá no Ministério Renove alguns lemas, né? Que o grupo de louvor, ele tá aqui também, o líder do grupo de louvor, pastor Thiago, que também tá sendo dito isso com frequência, da ideia de cantar por cantar ou tocar por tocar. Simplesmente eu vou lá tocar. O que você acha disso? Você enquanto participante e às vezes até líder, né? Sim. Do grupo de louvor, né? Como que a gente conduz, principalmente jovem, porque normalmente o jovem ele se atrai, né? Pelo grupo de louvor. Como que a gente conduz esse jovem tentando injetar na mente dele que não é cantar por cantar, que não é tocar por tocar? É um desafio. É desafiador. De todo músico e de todo cara que canta. Concorda? Sim, é desafiador porque essa, na verdade, é a real diferença entre ministério e banda, digamos assim. Uhum. Porque, assim, a adoração, ela é uma vida, né? Ela é uma vida devota ao Senhor, onde você, em tudo que você faz para a glória de Deus, realmente. E essa é a diferença, porque assim, existem músicos que são excelentes músicos, mas não têm essência. Uhum. E é Sim. o que faz total diferença, né? O nosso pastor, que é responsável pelo ministério de adoração lá da nossa igreja, o pastor Lucas, ele tem uma frase. Na verdade, ele é cheio de frases, né? Se você quiser visitar a gente lá, você vai conhecer ele. Ele é um espetáculo, assim. Ele tira cada uma da cartola, assim, que você fica impressionado com as frases dele. Mas ele tem uma frase específica que esse é um do norte Sim. ministerial, que é: você nunca pode levar alguém para um lugar onde você nunca foi. Você nunca pode levar alguém para um lugar que você nunca foi. Você nunca foi. Você nunca pode levar alguém para um lugar onde você nunca pisou, né? Uhum. Então, a plataforma, ela é um reflexo do nosso quarto. Totalmente. E a maneira como eu tenho intimidade com Deus e eu acesso lugares profundos no coração de Deus, lugares profundos na adoração, é aquilo que eu vou manifestar na plataforma. É aquilo que eu vou externar. Externar, exatamente. Uhum. O quarto, ele prepara a gente
para a plataforma, né? Agora, musicalmente falando, da banda em si, isso eu não tô, como músico, eu não posso nunca ignorar o fato de que você tem que ser responsável pelo seu instrumento. Você tem que ser responsável pelo seu ministério, principalmente falando. Então você tem que sim estudar. Você tem que sim se dedicar. Era uma outra questão que eu ia levantar, mas pode falar. Porque existe essa divisão, digamos assim, né? Ou eu sou espiritual ou eu sou músico, né? Mas não, cara, é como se fosse um avião. O ministério, né? A música, ela é como se fosse um avião, onde você tem que ter a junção da técnica e da unção. Sem uma das duas, o avião não voa. Então, pra você, porque você tá há quanto tempo já participando de grupos de louvor? Cara, eu toco, ministerialmente falando, eu toco desde os 12. Eu tô com 28. Então você já tem 16 anos aí. Quase. 16 anos mais ou menos de caminhada. De caminhada. E de experiências com louvor. Isso ministerial, tocar mesmo, assim, de ter... ter a responsabilidade ali. Eu toco desde os 8. Nossa, desde os 8? Uau, então, ó, você acredita que tem que ter o talento? O talento é importante para você. O estudo ali, a busca. O estudo. Porque assim, quando... E a unção. Com certeza. Duas coisas juntas. Com certeza. Eu sempre tenho isso comigo, porque se eu sou muito técnico e pouco espiritual, eu posso atrapalhar Deus. Uhum. Porque a música, ela é a primeira relação entre a igreja e o culto. Liturgicamente falando, a maioria, 99,9% das igrejas começam com louvor e não é à toa. 50%, praticamente 50% do culto é louvor. Metade do culto. Olha só a responsabilidade. E assim, o fato da gente começar com louvor não é porque quer agitar a galera ou alguma coisa do tipo. Porque, cara, o louvor ele realmente tem poder de atrair o coração para Deus. Então, a pessoa que entra ali com preocupações, alguns desesperos, alguma outra coisa, cara, agora a gente vai levantar uma adoração e esse é o momento em que você tem para honrar o Senhor com sua adoração. É isso aí. E é nesse momento em que o coração daquela pessoa que antes estava dispersa começa a se interessar ou se conectar com a presença de Deus ali. E é a famosa o arado, né? A gente está arando a terra para a boa semente cair em solo fértil. Então, se a gente não tiver essa consciência do poder da adoração, do poder do louvor, assim, são várias questões, mas especificamente do culto em si, se a gente não tem essa consciência, a gente perde esse movimento. Então, uma hora que o Espírito Santo quer se mover na igreja com arrependimento e você vai lá com canções de festa, então você está indo contra aquilo que o Senhor quer. Às vezes ali no meio acontece do pastor entender aquilo lá, mas é muito mais difícil, cara, você direcionar um coração que agora está agitado por causa da dança, por causa da festa. E que não é errado, mas em momentos específicos. Mas é muito mais difícil ele conduzir um coração que está agitado para um lugar de arrependimento, quando você, na verdade, você já vem desde o começo construindo um caminho com aquela pessoa para chegar naquele objetivo. E com isso, cara, a gente tem vivido moveres espetaculares da parte de Deus, assim, de libertação, enfim, várias coisas Deus tem feito no nosso meio justamente porque a gente entendeu esse lado. Então, a gente está no processo de aprendizagem, logicamente, de aperfeiçoamento. Mas essa... E a pessoa que é muito espiritual e não tem o estudo ali, não tem a técnica, também não rola para você. Assim, para mim, ela se torna limitada. Porque se eu tenho essas duas ferramentas, digamos assim, e eu tenho essa intenção,
eu consigo conduzir a igreja ou ter o meu coração suscetível a qualquer mudança que o Espírito Santo quer. Porque eu sou espiritual o suficiente para ouvir a voz de Deus, e eu tenho ferramentas suficientes para conduzir a igreja naquilo que eu entendo como música, como adoração. Então essas duas coisas são assim essenciais, elas caminharem juntas. Caminham juntas. Caminhando juntas. Top. Vamos voltar um pouquinho para a questão dos jovens que você está à frente. Qual que é o principal problema do jovem hoje no seu ponto de vista? E já emenda aí também, já, Juninho, um recado da parte de Deus que você queira dar para o jovem, porque grande parte do nosso público, né, é jovem, e aí eu acredito que essa sua fala, essa sua palavra vai ir ao encontro do coração de alguém. Tá? Então eu gostaria que você colocasse, né, externasse o ponto mais difícil para você de trabalhar com o jovem, tá? E lançasse uma palavra, liberasse uma palavra para nossa galera que está assistindo. Amém. Cara, eu acho que a dificuldade do jovem hoje é... O jovem de 2024. 2024. É o excesso de informação. Não que a informação seja ruim, mas Paulo mesmo dizia que tudo pode ser lícito, mas nem tudo convém. E essas distrações acabam tirando a gente do foco da presença de Deus. E isso, né, como a gente estava conversando em off, isso pode ser tanto externamente com bombardeado de, sei lá, música secular, conteúdo explícito, qualquer outra coisa, quanto também questão da igreja. Cristã, digamos assim, né, do conteúdo cristão. Porque a internet ela deu voz a muita gente, mas muita gente muitas vezes não experimentada naquilo que elas falam. Então isso é um pouco perigoso, né? É um pouco perigoso porque isso acaba confundindo um pouco a cabeça do jovem, que talvez não esteja naquele momento onde algum pregador esteja falando. Um exemplo, cara, você tem que ir para as nações. Mas, cara, a pessoa não sabe nem ganhar o pai dele que tá dentro de casa. Ele não é nem o cara não arruma nem a cama dele. Não arruma nem a cama dele dentro de casa e já quer sair para pregar para as nações. Então, esse excesso de informações nesse sentido, claro, vai construir algo dentro dessa pessoa em questão do chamamento dela, em questão da vocação dela, pode despertar ela nesse quesito, mas isso pode fazer com que ela se perca um pouco no crescimento. Ao invés dela passar nesse caminho, ela começa a ir desviar por outras coisas, e lá na frente acontece dela ter que parar e voltar, porque ela precisou de uma experiência que ela não viveu ali. Sim. Entendeu? E em relação à palavra, eu vou falar novamente aquilo que libertou o meu coração. Isso, fica à vontade, cara. Fala tudo. Não caminhe por afeto, caminhe por propósito. Essa frase, né, do meu pastor no momento de mesa, o pastor Alano, ele liberou essa palavra no meu coração. E, cara, foi libertador pra mim. Porque às vezes a gente tenta se enquadrar em muitos nichos. O jovem, principalmente hoje, ele quer se enquadrar em muitos lugares, onde ele está ali justamente por causa do afeto que ele tem pelas pessoas e não porque Deus quer que ele esteja ali. E isso também atrapalha muito o desenvolvimento dele com Deus nesse sentido. A gente está falando de pessoas cristãs, né? Pessoas que já estão inseridas nesse lugar. Então, assim, seja intencional, cara, na roda que você anda, com as pessoas que você anda, nos assuntos que você compartilha, porque a intencionalidade nos leva a contemplar uma beleza diferente de Deus, nos leva a ter acesso a uma santidade extremamente poderosa da parte de Deus. E você ser intencional, você simplesmente está sinalizando para todo mundo. E essa, intencionalidade, né, essa palavra até se tornou um pouco moda hoje. Mas a intencionalidade que eu digo cara, se você fala que você é filho de Deus, se comporte como filho de Deus. É você entender aonde está a sua identidade.
Porque quando você entende a sua identidade, você vai entender o seu destino em Deus. Identidade está diretamente ligada ao destino. Então, um exemplo disso é quando Pedro ele revela a identidade de Jesus. Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, cara, você entendeu quem eu sou. Então, esse é o seu destino. Então, você terá a chave que ligará ao céu. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu, que será ligado lá. Você vai ser o responsável pela igreja e tudo mais. Em cima dessa afirmação, a igreja surge. Então, quando você entende a sua identidade no Senhor, quando você entende quem você é, você caminha posicionado. O posicionamento faz total diferença, Dan. Isso na escola, na faculdade. Se você se posicionar como um cristão... E assim, o posicionamento não estou dizendo pra você ser o cara chato do rolê. Porque o que as pessoas menos precisam, cara, é que você seja o cara que fica enfiando Bíblia na goela dos outros. O que as pessoas precisam é que você se comporte como Jesus. Como? Amando as pessoas. Sendo fiel aos princípios bíblicos. Porque tem muita gente que nem mesmo sem perceber acaba negociando princípios essenciais da fé. E isso faz com que ela tropece. E um princípio que você negocia hoje é o mesmo princípio que você vai cair amanhã. Então, cara, seja intencional e não caminhe por afeto. Não esteja com uma pessoa só porque você ama ela. E, cara, tá tudo bem você se relacionar com ela. Mas a intencionalidade que eu digo é: não deixe com que essa relação te tire da presença de Deus. Te tire do foco da presença de Deus, que é o principal pra gente. E isso foi libertador pra mim. Quem liberou essa palavra sobre a sua vida foi Pastor Alano. E aí depois que você ouviu isso, mudou, você entendeu? Mudou. Eu tenho pregado muito sobre identidade no Senhor. E tudo isso foi por causa dessa palavra que foi liberada pra mim. É a tal da chave que vira na minha cabeça. E fala pra mim, cara, pra mim e pra nós que estamos assistindo, algo que Deus ele tá incomodando o seu coração. Uma palavra, você agora citou uma palavra direcionada para os jovens. Agora, aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, você consegue traduzir isso em uma palavra, em um tema, em um versículo, em uma frase? Algo que Deus está nas últimas semanas, nos últimos dias, falando ao seu coração. Conta pra gente, se você puder. Cara, é relacionado à identidade assim, há muito tempo Deus tem me incomodado, tem falado comigo em questão da identidade, filiação, posicionamento, e tudo isso gera dentro de nós algo poderoso em Deus, porque a gente passa a não ser mais filhos pedintes e sim filhos herdeiros. É diferente, né? Porque a gente tem um posicionamento diferente. Esse era justamente algo que faltava no meu coração, de intimidade com Deus, digamos assim. E cara, pegando um gancho nessa sua fala, você quer ver se o filho ele é imaturo ou maduro? Você olha para a lista de oração dele. Porque é nessa lista de oração desse cidadão que você vai verificar se ele é maduro ou se ele é imaturo. Se ele está pedindo tudo só sendo um filho que pede ou sendo um filho que herda. E tudo Olha a lista de oração dele, cara. E tudo isso é relacionado diretamente, cara, à vida no Espírito. Se você não tem comunhão com o Espírito, cara, você nunca vai entender sua identidade em Deus. E se caso o cara pediu lá, clamou por determinada coisa ou situação e não recebeu, ele vai virar as costas para Deus. Ele não vai saber lidar com isso, porque ele acredita que Deus é Papai Noel, que concede ali. Me comportei bem, então exatamente. É tipo isso.
exatamente isso. Uma das últimas vezes que eu compartilhei algo do Senhor ali para os meus irmãos ali na comunidade, eu falei a respeito disso. Porque assim, eu tenho um filho de 4 anos. Daqui a pouco você vai experimentar um pouco mais disso, né? O Felipe tá com 2 anos. Não, tá com 1 ano e 7. 1 ano e 7. Quase 2. Então, assim, daqui a pouco você vai experimentar isso. E, assim, um dos desejos que eu tinha de ser pai é tentar entender, né, na minha cabeça, é tentar entender um pouco sobre quem Deus é. E aí, esse tempo atrás, eu tava no supermercado e o Pedro veio pra mim assim, acariciou meu rosto. Papai, você é tão lindo. E me abraçou, beijou meu rosto. Ali na hora, cara, virei pra ele e falei assim, o que você quer? E aí ele, não, papai, olha aquele carrinho e tal, então... Mas você disse que daqui a pouco eu vou vivenciar isso. Já tá acontecendo, cara. Ele não obviamente pedindo, né, verbalizando, mas ele faz carinhas já. Né, já dá uma risadinha assim antes de qualquer arte que ele vai fazer, só para que a gente não brigue com ele. Então ele faz aquela carinha fofa para amenizar a situação. Cara. Então e assim, eu acho que é a beleza da paternidade. E assim, quando, né, aconteceu e tal, e eu dei o carrinho pra ele, mesmo sabendo que ele tava me agradando, me chamando de bonito. Só pra receber. Só pra receber, né? Por interesse, completamente interesse. E cara, um tempo depois eu tava no meu tempo com o Senhor, e aí na hora eu me lembrei, cara, desse episódio. E aí a hora que eu lembrei, cara, assim, na hora eu entendi que muitas vezes a gente é assim com Deus. A gente chega agradando ao Senhor. Senhor, você é lindo, você é poderoso, majestoso. Começa a contemplar realmente a divindade de Deus e dali a pouco, Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso passar naquela faculdade. E aí essa palavra, quando o Senhor trouxe para mim, me ensinando nesse sentido, é que assim, como filho imaturo, eu não deixo de receber aquilo que eu peço. Mas eu só ganho porque Deus sabe que eu ainda sou imaturo. Então Pedro, ele ganhou o presente não só porque ele pediu daquele jeito, me acariciando e tudo mais, mas porque eu sei que ele é imaturo. Porque quando ele tiver 12 anos, ou 15 anos, a conversa vai ser diferente. Ou 18 anos, chegar papaizinho, lindo, e sai fora, tio. Sai fora, vai procurar sua turma. Então você acha que esse método também Deus aplica em nós, esse tipo de método? Com certeza. Muita coisa, cara, que você pedir pro Senhor, Ele vai te dar, porque Ele sabe que você ainda não é maduro o suficiente para entender quem você é. E esse é um dos papéis essenciais da oração em línguas, né? A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, a nossa mente fica infrutífera e o Espírito clama ao nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Né? O pastor Alano, ele ensina sobre isso e ele traz um exemplo que assim, é esclarecedor. É como se você tivesse na sua oração verbal falando para Deus, eu preciso comprar uma casa, eu preciso passar naquela faculdade. E aí quando você tira o seu tempo em oração em línguas no seu quarto, o Espírito Santo no seu lugar começa a clamar assim, Deus, ele não precisa de uma casa, ele precisa perdoar o pai dele. Deus, ele não precisa passar na faculdade, ele precisa perdoar a mãe dele. Então, essa ferramenta que é o Espírito Santo, que é a oração em línguas, cara, ela acelera o nosso processo de maturação. Ela acelera o nosso processo de crescimento no Senhor. Porque, afinal de contas, não é a gente que está orando, é o próprio Espírito Santo. A gente pode até, né, a gente não entende o que ele está dizendo, mas através dessa prática, você começa a ter resultados e uma vivência que só pessoas maduras em Deus vivem. Top. Galera, infelizmente a gente está
Chega, vem aqui, a Valesca, senta ali. Peraí, deixa eu dar a volta ali nos contratempos. Senta ali do lado, pega a cadeira. Cheguei, Que gente. top. Inicialmente era para ter um papo de casal, É, mas aí a gente teve um pequeno contratempo. mas não tem problema, coloca lá pra ela que eu vou. Oi, tá. Tudo bem? Tudo bem. Agora tá tudo Agora certo. tá tudo certo. Graças a Deus. Valesca, eu só vou. A gente vai findar esse momento. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aquilo que o Senhor está comunicando ao seu coração nas últimas semanas. O Juninho já deu a parte dele aqui, concedeu para a gente aquilo que o Senhor está falando ao coração dele. Quero que você fale um pouquinho, só para você finalizar esse momento. Vai ser legal porque eu não ouvi qual que é o lado dele, às vezes é o mesmo, né? Olha que top, se for, hein? Se for. Bom, ultimamente Deus tem falado muito comigo sobre filiação. Eu acho que... Era isso? Era? Tem relação, identidade, tá tudo conectado. É a questão da filiação e da identidade. Eu acho que muitas das questões da nossa geração, tanto a gente que está dentro de uma comunidade, convivendo, né, com os nossos irmãos, e dos jovens que estão fora, não só os jovens, né, mas a nossa geração que está fora do ambiente de igreja. A questão da paternidade, a questão de entender quem você é em Deus, que você é amado, independente daquilo que você, das circunstâncias, tudo, eu acho que é o causador de muitos problemas, sabe? Eu acho que se a nossa geração entendesse realmente quem é o nosso Deus, o amor que Ele tem por nós, o que foi feito para que a gente pudesse se achegar ao Senhor, eu acho que muitos problemas seriam solucionados. E aí, quando eu olho para mim e eu vejo as minhas dificuldades, eu também entendo esse lugar. Porque, assim, a gente pode ter muitos anos convivendo em igreja, né? E a gente sempre tem aquela inconstância que faz parte da caminhada, né? A oscilação natural, né? Isso. Nunca a desistência, mas a oscilação. De você falar, ai, nossa, eu tô muito agora e agora tô meio desanimado, mais cansado. E todas as minhas questões, quando eu olho pra mim, eu entendo, eu acho que eu tô começando a esquecer quem eu sou, sabe? Esquecendo quem é o meu pai. Por que eu tô me preocupando com isso? Sim. Entendeu? Por que eu tô perdida? Se eu tenho em quem confiar, se eu tenho no que acreditar. E aí todas as vezes que eu entro que eu vejo que eu vou entrar nessa crise, eu tenho essa bênção do meu lado aqui. Que ele vem com o bálsamo ali. E a gente com o GPS. junto é isso, né? Trazer de volta. Caminhar Trazer junto de volta. é essa bênção, assim. E aí ele sempre fala, olha, mas você é amada. E aí a gente começa a retornar para aquele lugar. E aí nesses últimos dias, eu tenho muito falado para Deus, assim, que apesar de às vezes ser um lugar desconfortável, de ser um lugar onde você pensa assim, ai, mas será que eu tô sendo fraco? Eu acho que é esse lugar que a gente tá mais suscetível a ouvir o Senhor. Porque não é aquele lugar de, não, já sei tudo, eu já tenho a minha identidade, eu já não tenho mais crise nenhuma. E aí quando você fala assim, não, eu ainda preciso dar uma caminhada, eu ainda tô fraco nisso, eu ainda tenho essa dificuldade. Isso sempre te coloca num entendimento de que você precisa do Senhor, entendeu? Eu acredito que a nossa relação de filhos com o Senhor é entender o amor de filho e de pai e entender a necessidade. Você fala, não, eu tenho um pai e eu não preciso fazer tudo sozinho. Eu não preciso dar conta disso tudo sozinho, né? E são questões assim que você só vai conseguir, assim, de verdade resolver diante do Senhor. Então é isso que Deus tem falado muito comigo, é a questão da filiação, né, da paternidade e da identidade também, que casa muito com isso. Exatamente. Então você acredita que a juventude atual sofre com esse não entendimento da sua identidade? Eu acho que... Eu tenho certeza disso. Porque os jovens de hoje, eles vão com a onda, né? Isso. A onda tá para cá, eu vou para cá. A onda foi para lá, eu vou para lá. Então, somado a essa ideia da falta de identidade ou de não conhecer a identidade, talvez seja a falta de raiz também. Sim. Pode ser que sejam duas coisas que caminhem juntas também. Sim. A filiação, a identidade, você automaticamente cria raiz com isso. Sim.
Sim. Raiz na palavra, raiz no Senhor, raiz na presença. E aí você não vai mais por qualquer tipo de vento, né? A gente vê que os jovens assim, de hoje, eles estão numa busca incessante de entender quem eles são. Então, isso mexe com questões sociais, com as questões de sexualidade, de muitas coisas. Então, se você sentar com qualquer pessoa, sendo de igreja ou não, ela sempre vai ter uma questão ali que ela ainda não entendeu. Mas por que eu sou assim? Ou por que isso aconteceu comigo? Por que eu vivi isso? E eu acho também, assim, que a gente sempre conversa com muitos jovens que a gente aconselha, com os adolescentes que a gente sempre está mais perto. Eu acho que a geração dos nossos pais, algumas pessoas da geração dos nossos pais, se prendeu muito à religiosidade. Isso feriu a nossa geração, ao ponto da gente não ter referência, né? E a gente não conseguir buscar essa referência no Senhor por realmente não olhar para o Senhor. Não falar, não, mas calma, eu tenho para quem olhar. E aí fica perdido. E aí começa as crises. Então, assim, sempre começa de algum lugar. Eu acho que a família ela é muito importante para dar um norte. Porque quando a gente é imaturo, a gente não consegue, né, às vezes, ter essa mentalidade de, não, mas olha, eu tenho um Deus, eu tenho um pai. E aí eu acho que a geração anterior falhou nisso. A gente, na nossa geração, se frustrou muito com a religiosidade. Sim. A ponto de a gente ver tantas pessoas hoje que não quer mais saber de Deus, que não quer mais saber de igreja. Concordo plenamente. E não tem nada a ver com Deus, entendeu? Não tem a ver nada com a religião. Exatamente. É porque foi dito muito, né? O que a nossa geração não podia fazer. Você não pode fazer isso, você não pode. E aí na hora que foi ver o que tinha que fazer, sim, não sabia. Porque ouviu muitos nãos e poucos sims. Não que o não seja algo ruim. O não ele é fundamental e importante. Só que ouvimos talvez, né, muito, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Mas o que eu tenho que fazer então? Isso. Eu não sei. E como fazer com que esse não fazer não seja... você entenda que é uma renúncia, é penoso, mas por que é penoso? Entendeu? Eu cresci hoje os meus pais são, né, a gente de tanto conversar, a gente foi dividindo isso e eles foram entendendo. Mas eu cresci num lar muito religioso, então assim, não podia pintar unha, não podia cortar cabelo, não podia fazer várias coisas. E eu sempre falei assim, o meu problema não era isso, era por que isso? Entendeu? Tipo, isso vai me levar em que lugar, né? Então, hoje eu acho que a nossa geração ela foi ferida nisso, só que aí foi para um lado totalmente fora, que é agora eu vou fazer tudo. Entendeu? Agora eu quero viver a hipergraça. Agora o Senhor me ama, Ele me perdoa. Então, vou fazer tudo o que eu quero. E aí vai de um extremo, que não pode fazer nada, para um outro extremo. Top. Só pra gente... Tá difícil acabar, cara. Não tem problema. Só pra gente finalizar aqui, ou você ou o Juninho, falar acerca da hipergraça. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que... vocês acham, né? Obviamente que é algo que está inserido hoje no meio cristão e as consequências que isso pode estar gerando, né? Vocês podem estar falando um pouquinho sobre? Faço. Pode falar? Polêmico. Só pra gente pôr um ponto final aí. Cara, a hipergraça ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela não te coloca limites. Porque a ideia é que Deus realmente ele nos ama ilimitadamente a ponto de dar o seu filho e para morrer por nossa causa, né, no nosso lugar. Mas assim, ainda existe uma cruz que nós temos que carregar. Ainda existe uma renúncia. Jesus disse, se você procurar a vida, você não vai encontrar. Mas se você morrer, você encontrará a vida. E essa morte é diária, essa morte é renúncia. É aquilo que eu falei, tá ligado morte diretamente. Do eu. Exato. Ligado diretamente à filiação, identidade, entender quem você é em Jesus. Se meu pai é justo, então eu não vou compactuar com injustiça. Se meu pai é amoroso, eu vou amar. Se meu pai é piedoso, eu também vou ser piedoso. Só que quando a gente tem essa liberação da graça excessiva,
A gente perde a noção realmente de quem Deus é, porque a gente começa a praticar injustiça em nome de Deus, mas acreditando que o perdão dele é real. E, cara, realmente, o perdão dele é real. Mas existe uma cruz que você tem que carregar. Existe uma renúncia todos os dias que você tem que fazer. Porque Jesus fez isso. E Jesus, sendo o Filho de Deus, o Filho, parte da Trindade de Deus, viveu com propósito. Ele não fez o que ele quis na terra. Ele viveu com propósito na terra. Ele curou muitas pessoas, mas todas as pessoas que ele curou, ele fez com propósito. Ele não curou todos que ele que deu na telha. Ele curou com propósito. Um exemplo disso é o tanque de Betesda. Era um lugar onde só tinha nego ruim lá. Só tinha cego, coxo, manco, paralítico. E ele entrou, curou uma pessoa e vazou. Poder para curar todos tinha. Tinha. Porque assim, ó, é uma consciência da identidade que a gente fala. Jesus não curava, ele era a cura. É diferente essa condição. Então, eu, Juninho, sendo Jesus, cara, eu ia fazer uma fila. Ou disse, vai lá, pega na mão daquele cego lá, faz uma filinha de cego, uma filinha de coxo e tal. Receba. Ixi, eu ia fazer uma festa lá. Com uma palavra. Mas não, cara, porque Deus não se move por necessidade. Deus se move com propósito. O propósito de Jesus ali era mostrar para os fariseus que estavam presentes que ele é o Senhor do sábado. Não pode carregar a cama hoje? Levanta e carrega a sua cama. Os fariseus chegam nele e falam assim, mas quem te curou? Não sei. Foi um cara que chegou em mim e falou, levanta e pega a sua cama e anda. Eu estou carregando minha cama. O propósito, ele está diretamente ligado a você renunciar a quem você é para viver aquilo que Deus tem para você. Se você não renunciar a quem você é, você não vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que muito se fala sobre o quanto custou para Jesus e pouco se fala o quanto custa pra gente ser como ele, entendeu? Então é muito sobre, Jesus morreu na cruz por você, tá? Para eu ser como ele, caminhar com ele. O que custa isso? E genuinamente, né? Que aí a gente foge da religiosidade. Quando a gente entende o evangelho genuíno e entende as renúncias genuínas do evangelho, é que nem a gente estava conversando ontem, né? Colocar em prática o evangelho é difícil. Mas ele, quando você entende o que é, ele é simples de entender. Não é tão complexo. Executar que é difícil. Porque vai na sua carne, né? Vai naquela renúncia, vai naquilo que dói. Os nãos aparecem. Isso. E aí você... É muito complicado, né? Mas eu acho que a hipergraça é isso, fala-se muito sobre o quanto que Jesus amou e como Deus entregou o seu único filho, e esse é o evangelho verdadeiro, mas para que a gente tenha acesso a tudo isso, a gente todos receberam a salvação, mas nem todos caminharam com Jesus, nem todos aceitam caminhar e ser como ele, e é uma escolha, né? É que nem a gente vê muitas pessoas falarem assim, mas Deus, ele é tão bom, por que ele manda as pessoas pro inferno? Não, ele não manda. As pessoas querem ir para lá. Entendeu? Elas escolhem ir. Ele, muito pelo contrário, ele mandou o filho dele para que a gente tivesse outra opção. E aí ele nos deu essa oportunidade, cara. Exatamente. E aí as pessoas veem assim, não, Deus não é bom. Porque ele deixa as pessoas ir pro inferno. Não, ele é bom porque ele deu uma outra opção. Ele tira as pessoas de lá. Exatamente, porque a gente não tinha. Todos estavam separados de Deus. Exatamente. Só que para isso tem renúncia, para isso você gasta realmente a sua vida para viver aquilo. Negue-se a si mesmo, para seguir a Cristo, precisa ter essa negação do eu. Muito. Eu acredito que seja a parte mais espinhosa do evangelho, mais difícil. É negar o eu, cara. É todo dia, né? É todo dia. Tem um livro do Luciano Subirá, que é o Graça Transformadora, e ele é muito, muito bom. E ele fala que... Indica pra galera. Graça Transformadora do Luciano Subirá. Ele é grandão, mas você consegue ler tranquilo. É top. Luciano Subirá é uma benção. um mestre. E ele fala que a graça, ela transforma. Então, assim, a graça
real, ela transforma. Aquilo que não transforma não é graça. E ele fala sobre a gente às vezes se colocar naquele lugar de ai, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. E a gente fica igual um pedinte no meio da guia falando, porque eu pequei, porque eu sou pecador. Não, se eu entendi a graça, eu não peco mais. Porque eu sou empoderado pelo Senhor a resistir tudo aquilo. Vou ser tentado? Vou. Tudo isso vai acontecer, mas eu vou resistir. Até pecado de pensamento. Tem gente que fala, mas praticar é pecar. Mas e se for no pensamento? Também é pecar. Na graça, na lei não. Na lei o pecado era a prática. Na graça, o pecado... Ou seja... já começa mais difícil. O pessoal tem o hábito de dizer que na época da lei era mais difícil. Negativo. Porque você poderia... você praticava ali um sacrifício, estava tudo certo. Hoje é o seu coração que tem que ser transformado, não o seu hábito, entendeu? E esse livro é muito bom por causa disso. Ele esclarece muito sobre a real graça e como que a verdadeira graça transforma alguém. Não é uma graça que vai te dar um cartão, um passe livre para pecar. Muito pelo contrário, ele vai te dar poder para nunca mais pecar, enquanto você estiver nesse caminho, entendeu? É a graça que perdoa a prostituta, mas que dá munição para que ela viva sem pecar mais. Até porque nessa passagem bíblica da mulher adúltera, Cristo fala, não é para atacar pedra nela, vá e não peques mais. Eu perdoo, você está perdoada. E o pessoal se volta só para isso, mas ele deixa claro no final, vá e não peques mais. E no livro Luciano fala assim, então Jesus mentiu? Quando ele disse para ela, vai e não peques mais? Porque se não é possível, então ele mentiu. Não, se ele disse que é possível ir e não pecar mais, é porque é possível ir e não pecar mais. É sempre uma correção de rota, né? É sempre uma correção de rota. Jesus, quando cura o cego, né, os discípulos começam a perguntar, Senhor, por que ele é cego? Por alguma coisa que os pais dele fez e tudo mais? Jesus fala, não, foi nem por nenhum desses motivos, foi para que nele se manifestasse o poder de Deus. Cura o cara, e Jesus vira para ele e falou, agora vai, não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Então, o que é algo pior do que uma cegueira? Então tem gente que enxerga, mas é cego. E tem gente que vive como se não houvesse amanhã, se apoiando numa graça, mas que está caminhando para o inferno. O que é pior que uma cegueira? Viver sem a graça. Viver sem a graça. Gente, infelizmente, nós estamos partindo para o final. Quero agradecer mais uma vez vocês, nossos amigos, irmãos queridos. A Valesca chegou no finzinho, mas contribuiu, cooperou. Muito obrigado pela participação. É um privilégio, uma honra ter vocês aqui. A honra toda nossa, mano. Toda nossa. A gente fica muito feliz de ver o crescimento, de rever amigos, né? É uma mesa que há muito tempo a gente tenta... a gente muito tempo tentando marcar, tenta estar junto, mas Deus é bom e tamo aí, cara. Vamos seguindo com fé em Jesus, crescendo, se parecendo com Ele. Amém. E graças a Deus por isso. Tamo junto. Obrigado. Valesca, tem alguma coisa para dizer no final? Não, só isso. Eu amo muito vocês. É nóis. A gente também ama vocês. Galera, obrigado por você ter ficado até aqui. Você é um privilegiado por isso. Mais uma vez, eu disse isso no início, vou repetir aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. RenoveCast no YouTube. Nos siga também no Instagram, @RenoveCast. E também o @ do Ministério Renove, que é o @ da nossa igreja. Beleza? Mande esse link para alguém. Eu tenho certeza que esse alguém vai ser beneficiado, vai ser edificado. Amém? E fique ligado no Instagram, porque logo logo cortes maravilhosos dessa nossa conversa serão feitos. Fechou? Deus abençoe a vida de todos.